O corpo da rainha da beleza infantil de 6 anos, JonBenét Ramsey, foi encontrado no porão da casa de sua família no dia seguinte ao Natal de 1996. O crime nunca foi solucionado, mas nas últimas 3 décadas os investigadores focaram na família Ramsey em busca de pistas. O trabalho deles trouxe à tona fatos e conexões estranhas que tornam o caso trágico de JonBenét ainda mais misterioso. Então, hoje vamos revelar alguns fatos pouco conhecidos sobre a família de JonBenét Ramsey. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no Weird History. Depois disso, deixe um comentário e nos diga sobre quais outros temas de crimes reais você gostaria de ouvir. Certo, hora de reabrir esse caso sem solução. JonBenét Ramsey foi assassinada em sua casa em Boulder, Colorado, em algum momento entre 25 e 26 de dezembro de 1996. Com poucos vestígios de DNA inconclusivos e uma bilhete de resgate estranha, havia pouca evidência para a polícia investigar. Assim, a família Ramsey logo atraiu a atenção dos investigadores e da mídia. A família imediata de JonBenét incluía seu pai, John Ramsey, sua mãe, Patsy Ramsey, e seu irmão de 9 anos, Burke Ramsey. Também fazia parte da família seu meio-irmão mais velho, John Andrew Ramsey, que era filho de John de um casamento anterior. E em algum momento, todos eles estiveram sob suspeita. Rumores sobre o envolvimento de um familiar ainda circulam no Tribunal da Opinião Pública. Quatro anos antes do assassinato de JonBenét, seu pai, John, perdeu outra filha jovem, Elizabeth Pash Ramsey. Elizabeth era uma das filhas de John, de seu primeiro casamento com Lucinda Pash, e trabalhava como comissária de bordo na Delta Airlines antes de morrer aos 22 anos em um acidente de carro em janeiro de 1992. Todos dizem que foi um acidente trágico. O namorado dela perdeu o controle do carro na tempestade e foram atingidos por um caminhão. Mas após a morte de JonBenét, os investigadores solicitaram o relatório de autópsia de Elizabeth, na remota possibilidade de haver alguma ligação entre a morte dela e a de JonBenét. Não havia, mas devido à natureza chocante do caso e à ausência de suspeitos oficiais, ainda existem algumas especulações. Cerca de 20 anos antes do assassinato de JonBenét, sua mãe, Patsy Ramsey, foi coroada Miss Virgínia Ocidental em 1977. Patsy cresceu em concursos de beleza, que eram seu modo de vida, mas viraram alvo de críticas após o assassinato da filha. Críticos e investigadores afirmam que JonBenét Ramsey não queria participar de concursos de beleza, mas Patsy a pressionava para realizar seus próprios desejos, criando um ambiente competitivo negativo. Não há nenhuma evidência disso ou de qualquer coisa que ligue diretamente Patsy ao crime, mas a caracterização de mãe de concurso colocou Patsy sob uma perspectiva negativa e levou a especulações de abuso. John Ramsey afirmou várias vezes que os concursos de beleza dos quais JonBenét participava eram apenas uma forma de ela e Patsy se aproximarem. Depois, ele admitiu que preferia que nunca tivessem inscrito a filha nesses concursos. Patsy Ramsey via essas competições como o centro da vida de JonBenét na infância. Apesar da mídia retratar JonBenét como rainha da beleza mirim e quase todas as imagens públicas serem de concursos, ela participou de apenas 9 eventos. Na verdade, muitos que conheciam JonBenét, inclusive seus pais, a viam como um moleque de coração. Investigadores do The Independent destacaram o envolvimento dos Ramseys na carreira da filha e questionaram se é adequado ou seguro crianças pequenas participarem de concursos de beleza. Esse era um ponto de vista comum, reforçando a imagem negativa dos Ramseys perante o público. John, o irmão mais velho de JonBenét, Burke, que tinha 9 anos na época, não parece ser um suspeito óbvio. No entanto, ele levantou suspeitas após os investigadores descobrirem alguns de seus comportamentos preocupantes. Por exemplo, Burke tinha uma obsessão escatológica e espalhava suas fezes pela casa. As evidências da cena do crime mostraram suas fezes espalhadas em uma caixa de doces que ele deu para JonBenét no Natal. A empregada da família lembrou que Burke cobriu a parede do banheiro com suas fezes e durante a investigação do assassinato, ela relatou ter encontrado matéria fecal do tamanho de uma toranja na cama de JonBenét, que ela acreditava ter sido deixada lá por Burke.
Segundo a Vanity Fair, digitais na cena mostram que Burke fez um lanche de abacaxi com leite e chá na noite do assassinato. Teoricamente, John JonBenet pode ter roubado a fruta por ser sua sobremesa favorita, e essa infração pode ter desencadeado os eventos horríveis seguintes. Porém, isso é apenas especulação. John Andrew Ramsey, filho mais velho do primeiro casamento de John Ramsey, teve papel inesperado na investigação do assassinato. A polícia achou a mala de John Andrews perto do local do crime, algo estranho, pois os Ramseys não costumavam guardar bagagens ali. Ainda mais estranho era o conteúdo da mala, que incluía um cobertor com sêmen de John Andrews. Considerando que o corpo de John JonBenet apresentava sinais de agressão, John Andrew foi brevemente considerado suspeito, mas acabou sendo inocentado de qualquer envolvimento com o assassinato. Mas e a localização incomum da mala? Investigadores depois sugeriram que o suspeito tentou colocar o corpo de JonBenet nela, mas por algum motivo a deixou para trás. Todo mundo tinha uma teoria sobre quem matou JonBenet, inclusive a tia Pamela Paul, irmã mais nova de Patsy Ramsey e também rainha da beleza. Paul acreditava que o assassino era alguém de confiança de JonBenet, pois não havia sinais de luta em seu quarto, o que indicava toda a família. Mesmo assim, Paul teorizou que o assassino era um amigo da família, invejoso da riqueza de John Ramsey. Alguns trechos da carta de resgate sugeriam que o assassino poderia ser colega de John Ramsey, mas sua autenticidade nunca foi comprovada. Na verdade, várias pessoas envolvidas no caso, incluindo investigadores e promotores, acreditam que a carta foi, na verdade, escrita por Patsy numa tentativa de encobrir o crime. Patsy Ramsey nunca conseguiu se livrar totalmente da suspeita que a acompanhou após o assassinato de sua filha, mas ela fez o possível para recomeçar nos anos seguintes. Por exemplo, ela foi diagnosticada com câncer de ovário em 1993, poucos anos antes da morte de JonBenet. Após a quimioterapia, o câncer de Patsy entrou em remissão e ela viveu saudável por quase uma década, até a doença voltar no início dos anos 2000, quando os Ramseys mudaram-se para a Geórgia após o crime. Patsy envolveu-se com a comunidade local e trocava cartas com pacientes com câncer, mesmo com seu câncer em remissão. E quando o câncer voltou, Patsy ainda tentava animar outros pacientes, segundo relatos. John e Patsy mudaram-se para Charlevoix, Michigan, onde costumavam passar férias antes e após o assassinato de JonBenet. Patsy voltou a ser uma membro ativa da comunidade lá, até que seu câncer retornou pela última vez, e ela faleceu em 2006. Em uma entrevista de 2012, John Ramsey disse à CBS que sentia que Patsy não era uma mãe autoritária e que a má representação dela pela mídia tinha sido uma abordagem injusta. Ele disse que Patsy havia terminado tratamentos contra o câncer. Acho que no fundo, ela não sabia quanto tempo ainda teria de vida nem com a filha, então tentava aproveitar cada dia ao máximo. Diferente dos pais, Burke Ramsey permaneceu longe dos holofotes durante boa parte da investigação e suas consequências. Em 2016, ele apareceu publicamente e admitiu tentar se manter longe dos holofotes. Em 2018, Burke era engenheiro de software e, segundo relatos, trabalhava de casa. Burke pode ter gostado de colocar fezes na cama da irmã, mas, segundo ele, a amava. Em uma entrevista de 2016, pelos 20 anos do assassinato de JonBenet, ele disse que continuou conversando com a irmã por anos após sua morte. Burke disse acreditar que Patsy e JonBenet estavam juntas no céu e cuidando dele. Ele comentou que, na escola, às vezes pedia ajuda para JonBenet nas provas e queria que estivessem juntos. A vida reservada de Burke pode justificar seu comportamento estranho em entrevistas raras. Após a entrevista em 2016 com o Dr. Phil McGraw, ele precisou garantir à mídia que Burke sorria ao falar do assassinato da irmã por estar muito nervoso diante das câmeras. Em dezembro de 2016, Burke Ramsey entrou com um processo de $750 milhões contra a CBS por declarações feitas no documentário O Caso de JonBenet Ramsey. Burke achou que o documentário fez o público acreditar, de forma errada, que ele matou a irmã por acidente. Ele ficou tão irritado com isso que chegou a entrar com outro processo de $150 milhões contra um dos patologistas que apareceu no documentário, afirmando sua convicção de que Burke era o assassino de JonBenet. A CBS afirmou que programas sobre casos não resolvidos costumam apontar diferentes suspeitos, mas isso não equivale a acusar formalmente alguém de assassinato. O pedido da emissora para arquivar o processo foi negado em 2018 e a ação depois foi resolvida de forma satisfatória para todos.
Em 2005, Natalie Holloway, de 18 anos, virou manchete ao desaparecer durante uma viagem para Aruba. Alguns anos após o sumiço de Natalie Holloway e pouco depois da morte de Patsy Ramsey, Beth Holloway Tweedy, mãe de Natalie, conheceu John Ramsey através de amigos em comum. No ano seguinte, Tweedy e Ramsey foram vistos juntos várias vezes. Segundo reportagem de 2007 da People, eles apareceram de mãos dadas, se beijando na cidade dela, frequentando exposições de arte e jantando juntos. O relacionamento foi breve, mas gerou grande repercussão nos tabloides de crimes reais. Para ser justo, o casal compartilhava uma tragédia incompreendida por muitos. No entanto, ao contrário de John, Beth acabou tendo algum desfecho em 2023, quando Joran van der Sloot confessou ter tirado a vida de sua filha. Enquanto seu relacionamento com Beth Holloway Tweedy chegou ao fim, John Ramsey se casou pela terceira vez em 2011, unindo-se a Jan Russo, uma designer de Las Vegas, em uma cerimônia privada em Charlevoix, Michigan. Charlevoix foi a cidade onde John e Patsy moraram antes da morte de Patsy. Quando a People perguntou a John o que John Bennett pensaria do novo casamento, ele disse: "Não tenho dúvida de que ela estará sorrindo." Muito antes de The Bachelor, existia The Dating Game, um programa de televisão em que uma mulher fazia perguntas para pretendentes escondidos de sua visão para encontrar o homem dos seus sonhos ou, como pode acontecer, o serial killer dos seus pesadelos. Parece um esquete do Saturday Night Live, mas esse cenário assustador realmente aconteceu na vida real. Hora de ser escolhido. Rodney Alcala nasceu em 23 de agosto de 1943 em San Antonio, Texas, e cresceu em Los Angeles como um estudante talentoso com uma juventude que, fora isso, não tinha nada de especial. Aos 17 anos, ele entrou no exército, onde seu lado sombrio foi registrado pela primeira vez. O comandante de Alcala o via como insubordinado, manipulador e vingativo, e seu histórico mostrava várias punições por agredir mulheres. Em 1964, ele desertou durante um colapso nervoso e acabou sendo diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Posteriormente, ele deixaria o exército e conseguiria se formar na Escola de Belas Artes da UCLA. Em setembro de 1968, Alcala foi visto atraindo a menina Telly Shapiro, de 8 anos, para seu apartamento em Hollywood. Quando a polícia chegou, ele já a havia espancado com uma barra de aço, deixando-a em coma por mais de um mês. A polícia salvou Telly Shapiro, mas Alcala fugiu da cena e do estado. Ele foi para o outro lado do país, até Nova York, onde se matriculou na escola de cinema da NYU usando o nome falso de John Berger. Ironicamente, enquanto estava lá, Alcala fez uma aula ministrada por Roman Polanski, o famoso diretor que, 10 anos depois, também fugiria do país para evitar ser acusado de crimes sexuais. Quais são as chances? Em 1971, Alcala conseguiu um emprego na Blue Cross Blue Shield Association, onde trabalhou ao lado de um cara chamado Richard Cottingham. Logo se tornaria conhecido como assassino do tronco ou estripador da Times Square. Cottingham foi condenado por 18 assassinatos e assumiu responsabilidade por mais de 60 outros. Não há provas de que soubessem dos crimes um do outro ou fossem amigos, mas a Blue Cross provavelmente mudou suas políticas de contratação depois. 1971 também marcou o primeiro assassinato conhecido de Alcala, em 12 de junho, quando ele estrangulou Cornelia Creeley, comissária de bordo da TWA de 23 anos, em seu apartamento em Manhattan. Infelizmente, Alcala só seria ligado ao crime em 2011, 40 anos depois. O ataque brutal à menina Telly Shapiro, de 8 anos, colocou-o na lista dos mais procurados do FBI, espalhando seu rosto em cartazes nas agências dos Correios e levando a ser reconhecido por 2 crianças. Ele foi preso e extraditado para a Califórnia para ser julgado pelo ataque a Telly Shapiro. A mãe de Telly não deixou ela testemunhar, então Alcala foi condenado apenas por uma acusação menor. Ele foi condenado a 3 anos, mas ficou só 17 meses preso antes de ser solto. Talvez devessem tê-lo mantido mais tempo na prisão. Menos de 8 semanas depois, Alcala foi preso por agredir uma menina de 13 anos.
Apesar de ser considerado um reincidente perigoso, ele já estava de volta às ruas em 1976, apenas 2 anos depois. Dado como o sistema penal da Califórnia pegava leve com Alcala, não surpreende que seu agente de condicional tenha permitido, sem explicação, sua mudança para Nova York. Afinal, que mal ele poderia causar lá? Bem, já que você perguntou, segundo o Departamento de Polícia de Nova York, uma semana após Alcala retornar à Big Apple, ele supostamente matou Ellen Jane Hoover, de 23 anos, afilhada de Dean Martin e Sammy Davis Jr. No interrogatório, Alcala admitiu conhecê-la e outras evidências o ligaram ao desaparecimento dela. Sua culpa no assassinato dela nunca foi comprovada de forma conclusiva. Não surpreendentemente, Alcala não ficou muito tempo em Nova York. Ele voltou para Los Angeles em 78 e trabalhou em vários empregos, incluindo um breve período como tipógrafo no Los Angeles Times. Nessa época, Alcala também foi interrogado sobre os assassinatos do estrangulador das colinas por seu histórico como agressor sexual. Apesar de parecer o principal suspeito, a polícia descartou Alcala como o estrangulador. O verdadeiro culpado era uma dupla de homens. Mas, ao Alcala, também não estava exatamente se mantendo longe de encrenca. Ele fingiu ser um fotógrafo de moda profissional para enganar centenas de homens e mulheres, inclusive menores, e convencê-los a posar nus. Ele mostrou as fotos aos colegas de trabalho e, ao ser questionado sobre as imagens de menores, Alcala alegou que os pais dos modelos o contrataram, o que é uma desculpa ruim. Tudo isso significa que mais pessoas precisam ir para a cadeia além de você, Rodney. Muitas das pessoas em sua coleção de fotografias permanecem não identificadas até hoje. Investigadores acham que algumas dessas pessoas eram provavelmente vítimas deles. Foi depois de tudo isso, em setembro de 1978, que Rodney Alcala foi selecionado para participar do novo Jogo do Amor. Para quem não cresceu nos anos 70, o Jogo do Amor era um programa apresentado por Jim Lange. Os participantes eram solteiros, geralmente mulheres, que faziam perguntas para conhecer 3 pessoas do sexo oposto. Como tudo no programa, as perguntas e respostas geralmente eram cheias de insinuações picantes. A solteira podia ouvir, mas não ver os solteiros. Ao fim do programa, ela escolhia um e saía para um encontro. No episódio em que ela apareceu, a participante era Cheryl Bradshaw, e Alcala era o solteiro número 1, apresentado como um fotógrafo de sucesso que começou quando seu pai o encontrou no laboratório fotográfico aos 13 anos, totalmente revelado. Foi citado que fora das gravações, você praticava paraquedismo ou andava de moto. A descrição deixou de mencionar que, até aquele momento, Alcala era um serial killer ativo, já tendo tirado a vida de Jill Terry Barkham, de 18 anos, e Georgia Marie Wickstead, de 27 anos, e possivelmente de outras pessoas. Mas, como ninguém parecia saber disso, Bradshaw perguntou animadamente para Alcala que tipo de refeição ele seria, ao que ele respondeu: "Me chamam de banana e eu pareço muito gostoso. Me descasque." Bradshaw achou engraçado e, no que poderia facilmente ter se tornado a pior decisão da vida dela, ela escolheu Alcala para ser seu acompanhante. Sim, um serial killer foi participante do The Dating Game e venceu. Imagino como os outros competidores se sentiram ao perder para Alcala. Outro participante falou com Alcala e depois o chamou de pessoa mais assustadora que já conheceu. E ele não foi o único a pensar assim. Apesar de tê-lo escolhido como vencedor, Bradshaw mudou de ideia imediatamente depois de conhecer Alcala pessoalmente. Porque ela achou que ele estava agindo de forma muito estranha. Eles não chegaram a sair naquele encontro. Após perder a vitória quase certa no The Dating Game, Alcala iniciou uma notória onda de crimes, fazendo vítimas em ritmo acelerado. Em junho de 1978, ele matou a secretária jurídica de 31 anos, Charlotte Lee Lamb, e em fevereiro de 1979, sequestrou a caroneira de 15 anos, Monique Hoyt. Monique Hoyt escapou e denunciou o crime à polícia, mas a mãe de Alcala pagou a fiança para libertá-lo. Em junho seguinte, Alcala matou Jill Marie Parenteau,
de 21 anos, depois de encontrá-la várias vezes em um bar local. Ele fez o mesmo com Robin Christine Samso, de 12 anos, naquele mesmo mês, sequestrando-a enquanto ela voltava para casa da aula de balé. Alguns teorizam que a rejeição de Alcala no The Dating Game pode ter exacerbado sua sede de sangue. Rodney Alcala foi finalmente capturado em junho de 1979 e condenado no ano seguinte. O veredicto contra Alcala foi anulado pela Suprema Corte da Califórnia, que considerou que os jurados receberam informações inadequadas sobre seus crimes anteriores. Ele foi condenado após um novo julgamento em maio de 1986, mas essa condenação foi anulada em um tribunal federal. Ao se prepararem para a terceira rodada, os promotores fizeram uma descoberta assustadora. O DNA de Alcala, que havia sido coletado durante seu encarceramento, o ligou aos assassinatos de outras 4 mulheres, Barcombe, Wickstead, Lamb e Parenteau. Após disputas legais sobre o julgamento conjunto ou separado dos casos, Alcala foi a julgamento pelos 5 assassinatos em fevereiro de 2010. Apesar do ditado de que quem se defende sozinho tem um tolo como cliente, El Alcala optou por isso. E foi exatamente como você imagina. Durante o julgamento, Al Alcala subiu ao banco das testemunhas para se defender, interpretando 2 papéis diferentes, como se fossem pessoas separadas, o interrogador e a testemunha. Ao interpretar o primeiro papel, ele fazia perguntas a si mesmo com uma voz exageradamente grave, referindo-se a si mesmo como Senhor Al-Qaeda. Ele também fez o júri assistir a trechos de sua participação no programa de namoro e ouvir a clássica música de protesto contra a guerra de Arlo Guthrie, Alice's Restaurant. Mas no final das contas, Alcala mal apresentou uma defesa. Ele disse não lembrar de ferir nenhuma mulher e afirmou que buscava emprego como fotógrafo na Knott's Berry Farm, quando ocorreu um dos crimes. Alcala foi condenado pela 3ª vez, mas não pela última vez. Ele foi finalmente indiciado pelos assassinatos de Cornelia Trilly e Ellen Jane Hoover em 2011. Após negar as acusações, ele se declarou culpado para voltar à Califórnia e seguir recorrendo da sentença de morte da condenação anterior. O pior participante de todos os tempos do Jogo do Encontro finalmente faleceu em 2021 em uma prisão da Califórnia aos 77 anos. Na década de 1990, uma professora se aproveitou de sua posição e deu início a um dos escândalos mais bizarros que dominaram as manchetes e abalou o país profundamente. Décadas depois, a história inspiraria parcialmente o filme de 2023 Maio-Dezembro, o que significa que o caso notório ainda não desapareceu totalmente da memória. Muito bem, alunos, abram seus livros na página esquisita. Salas de aula sempre tiveram rumores sobre relações impróprias entre professores e alunos. É provável que os administradores escolares abafassem discretamente casos, recorrendo a pedidos de demissão e desculpas evasivas. Se parece que casos de má conduta relatados e condenações acontecem com mais frequência hoje em dia, o motivo pode envolver um dos escândalos mais bizarros e perturbadores dos anos 1990. Mary Kay Letourneau era professora em Burien, Washington, quando Willie Falau, de 12 anos, entrou em sua turma da 6ª série na escola primária Shorewood, em 1996. O estudante artístico, segundo relatos, sofria com uma vida doméstica abusiva e logo se aproximou de Letourneau e seu marido Steve, acompanhando eles e seus 4 filhos em viagens. Em junho de 1997, Letourneau e Falau iniciaram um relacionamento sexual e tiveram 2 filhas, chamando a atenção do público e levando a professora de 34 anos à prisão. Canais de notícias 24 ADA e apresentadores de talk show não se cansavam do caso. Letourneau, por sua vez, acreditava ter encontrado Lawrence. Ela se apaixonou pela criança e ignorou o bom senso e as ordens judiciais para ficar com ele. A história faz mais sentido se voltarmos no tempo? Vamos investigar. Em 1982, Mary Catherine Schmitz deixou Washington para estudar na Universidade Estadual do Arizona. Steve Letourneau, seu futuro marido, jogava futebol americano na faculdade e eles começaram a namorar. Em 1984, grávida, Mary Kay casou-se com Steve e eles retornaram a Washington, onde ela se formou em pedagogia na Universidade de Seattle.
Ela começou a trabalhar na Shorewood Elementary em 1989. Billy Fallow se tornou aluno de Mary Kay em 1991, quando ela lecionava para a segunda série. Quando ele voltou a ser aluno dela em 1996, Mary Kay e seu marido Steve já tinham 4 filhos juntos. Fontes diziam que o casamento dos Latourno parecia fadado ao fracasso desde o início, pois foi motivado por uma gravidez inesperada. Supostamente também havia infidelidade não resolvida por parte de Steve, dificuldades financeiras do casal e problemas emocionais de Mary Kay. Ela cuidava dos filhos e estudava à noite para obter a licença de professora, talvez preparando o terreno para o escândalo que viria depois. Billy Fallow cresceu em um lar abusivo. Sua mãe Suna agredia ele e os 3 irmãos, enquanto ela mesma era frequentemente agredida pelo marido, Lueva. O Serviço de Proteção à Criança visitava frequentemente a casa dos Fallow, mas nada ocorreu após as investigações. Quando Mary Kay Letourneau e Fallow se reencontraram na turma dela da 6ª série em 1996, ela tinha 34 anos e ele tinha 12. Fallow, considerado problemático, via na arte uma fuga dos maus tratos em casa. Letourneau passou a treinar com ele para melhorar sua arte naquele ano. Ela o convidou para ficar com sua família. Ele se aproximou do filho mais velho dela, Steve Jr. Também comprou materiais de arte para o pré-adolescente, o levou em uma viagem ao Alasca e o incentivou a se destacar em várias áreas. Após graves problemas conjugais e um aborto espontâneo em 1996, fontes afirmam que o estado mental de Mary Kay Letourneau piorou muito. Foi nessas circunstâncias que Letourneau começou seu relacionamento com o garoto de 12 anos Billy Fallow, decisão que os ligaria para sempre. Fallow admitiu que os dois mantinham relações frequentes e, em agosto de 1996, Letourneau e Fallow tiveram um filho juntos. Em fevereiro de 1997, 8 meses após o início do relacionamento e 6 meses após Mary Kay Letourneau engravidar de Billy Fallow, o marido de Letourneau, Steve, descobriu cartas de amor entre os dois. Um parente de Steve, sabendo da correspondência, denunciou o caso ao Distrito Escolar Primário de Shorewood em março de 1997. A polícia prendeu Letourneau por sexo forçado com menor. 2 meses depois, ela teve a primeira filha do casal, Audrey. Suna, mãe de Fallow, ficou com a guarda do bebê enquanto Letourneau enfrentava pena de prisão. Em agosto de 1997, a juíza Linda Lau permitiu que Mary Kay Letourneau se declarasse culpada das acusações de sexo forçado com um menor em troca da redução de sua sentença de 7 anos e meio para 3 meses de prisão. Como parte do acordo, Letourneau foi incluída no cadastro de criminosos sexuais. Os encontros entre Billy Fallow e Letourneau se tornaram ilegais após uma ordem de restrição proibir contato. No entanto, após a libertação de Letourneau da prisão, em janeiro de 1998, o casal não perdeu tempo para se encontrar novamente. Em fevereiro do mesmo ano, o casal concebeu seu segundo filho, Georgia, nascida em outubro de 1998, e a polícia os encontrou juntos no carro de Letourneau. O juiz Lau cancelou a redução de pena e enviou Letourneau de volta à prisão para cumprir os 7 anos e meio. Talvez ele devesse tê-la mantido presa por mais tempo. Enquanto Mary Kay Letourneau estava presa, Billy Fallow vivia com a mãe e as 2 filhas. Quando sua filha mais velha, Audrey, nasceu, Fallow tinha 14 anos. Georgia chegou 1 ano depois, com Letourneau na prisão e o adolescente lutando com a paternidade, a vida adulta e a adolescência. Fallow disse que foi convencido por pessoas próximas a processar a escola e afirmar que não amava nem queria mais um relacionamento com a mãe de seus filhos. Em 2002, Fallow declarou sob juramento que já não sentia o mesmo por ela e culpou o sistema escolar pelo relacionamento ilegal. Ele e a mãe processaram o distrito escolar de Highline, mas os jurados decidiram que o distrito não era responsável e Fallow não recebeu indenização. Em agosto de 2004, 2 anos depois de Billy Fallow afirmar que não amava mais Mary Kay Letourneau, Letourneau deixou a prisão. Os dois não perderam tempo para se reconectar. A primeira providência foi Fallow solicitar o cancelamento da ordem de restrição entre ele e Letourneau. Após o pedido ser aceito, eles planejaram casar em maio de 2005 em uma vinícola em Woodinville, Washington. Fallow já era maior de idade e mais de 200 convidados compareceram ao casamento. Tomara que ninguém tenha citado como eles se conheceram nos discursos.
Para deixar as coisas ainda mais estranhas, muitas empresas e estabelecimentos locais escolheram transformar esse ciclo de abuso e tragédia em motivo de piada. O Fuel Sports Eats and Beats, em Seattle, realizou uma noite chamada Hot for Teacher em maio de 2009 com a presença de Mary Kay Letourneau e Vili Fualau. Letourneau foi a anfitriã das festividades da noite, enquanto seu marido se apresentou como DJ Curious. Os clientes pagaram a taxa de entrada em troca de conversar, tirar fotos e comprar produtos do infame casal, tudo isso enquanto ouviam música animada e bebiam. Imagino quanto esses produtos valem no eBay. Após o divórcio com Mary Kay, em 1999, Steve Letourneau levou os 4 filhos para o Alasca. Ele conseguiu a guarda das crianças e as afastou da mãe enquanto ela estava presa. Após a libertação da mãe, em 2004, Steve Jr., Mary Claire, Nicholas e Jacqueline decidiram passar um tempo com ela, antes ausente, e com um novo padrasto, apenas alguns anos mais velho que eles. Mary Claire foi dama de honra no casamento da mãe em 2005, enquanto as meias-irmãs Audrey e Georgia foram daminhas de flores. Além disso, Steve Jr. foi morar com Mary Kay Letourneau e Vili Fualau quando voltou do Alasca para Washington em outubro de 2005. Mary Claire estudou no Instituto de Arte de Seattle e convivia com sua família pouco convencional. Após 12 anos de casamento, Vili Fualau pediu separação legal de Mary Kay Letourneau em maio de 2017. Sua esposa apresentou petição para cancelar a separação. Após o processo, o casal continuou morando na mesma casa, apareceu junto em público e participou ativamente de um especial de 2 horas da AIE intitulado Mary Kay Letourneau, Autobiografia, que foi ao ar em 29 de maio de 2018. A separação de Letourneau e Fualau se tornou oficial no verão de 2019. Informantes apontaram o foco de Fualau em ser DJ em tempo integral e a irritação de Letourneau por cuidar das tarefas domésticas como possíveis motivos da separação. Na entrevista para a autobiografia, Fualau evitou comentar o processo judicial e Letourneau disse que ambos estavam evitando o tema. Rumores de uma suposta entrevista de Fualau ao Radar Online diziam que a separação foi necessária para ele participar do negócio de cannabis Cigaweeds. Fualau divulgou uma nota em junho de 2017 via advogado, negando que a separação tivesse relação com negócios. A declaração não revelou o verdadeiro motivo do pedido, embora a diferença de idade de décadas entre os dois e o fato de o relacionamento ter sido baseado em abuso possam ter tido algo a ver com isso. A história dessa unidade familiar altamente incomum é baseada em abuso, nas falhas do sistema educacional e em como nossos próprios desejos podem trabalhar contra nossos melhores interesses. É uma história que capturou a imaginação de todo o país e ressurge repetidamente em novos especiais e adaptações cinematográficas, incluindo o filme Maio-Dezembro de Todd Haynes, que traz Julianne Moore como uma personagem inspirada em Mary Kay Letourneau e Charles Melton como a versão adulta do jovem que ela seduz. O relacionamento nesse filme também não dá muito certo. Poucas coisas são mais trágicas que um caso de pessoa desaparecida sem solução. Famílias podem ficar com perguntas que talvez não sejam respondidas por anos, décadas ou nunca. Esse foi o caso em 1980, quando os restos mortais de um João e uma Maria Ninguém foram encontrados na floresta no condado de Harris, no Texas. Por mais de 40 anos, as identidades dos corpos permaneceram um mistério. Evidências de DNA recentemente resolveram um mistério, apenas para abrir vários outros, alguns dos quais permanecem sem solução até hoje. Tudo certo, equipes de busca. Vamos procurar. Em 1978, o talentoso marceneiro Harold Dean Klaus Jr. conheceu Tina Gale Lynn através dos irmãos mais velhos deles, que já estavam namorando, o que é um movimento clássico de irmãos mais novos. O jovem casal começou um romance próprio depois de descobrir muitos interesses em comum e acabaram se casando em junho de 1979 em New Smyrna Beach, Flórida. Então, o casal ficou animado ao descobrir que estavam esperando um filho para o ano novo. A bebê Holly nasceu em janeiro de 1980 e logo foi muito mimada por seus pais amorosos, tios, tias e avós. Pouco depois, Dean conseguiu emprego construindo casas durante o boom da construção civil no início dos anos 80 e colocou sua esposa, a filha pequena e todos os pertences no AMC Concorde vermelho Borgonha de 2 portas, ano 1978, para fazer a viagem até Dallas, Fort Worth, no Texas, e começar uma nova vida.
Infelizmente, o estado da estrela solitária tinha um destino mortal diferente para eles. Dean e Tina, que juntos teriam um nome de celebridade como Dina ou Tim, foram morar com o primo de Dean em Louisville no início da vida deles no Texas, antes de finalmente conseguirem um lugar próprio. As cartas enviadas para a família na Flórida foram constantes durante o último trimestre de 1980, com os Klaus contando aos entes queridos sobre suas aventuras no Texas, oportunidades de emprego e, claro, atualizações e fotos da pequena Holly. Hoje em dia, celulares e redes sociais tornam relativamente fácil manter contato com os entes queridos, mas naquela época era só por carta ou telefone fixo, e você não podia enviar fotos por um telefone dos anos 80. De acordo com a irmã de Tina, eles ficaram em sua nova casa por apenas 2, talvez 3 semanas antes de parecerem desaparecer. Tina tinha enviado uma carta pouco antes do Natal de 1980, que acabou sendo a última carta já enviada pela família Klaus. Depois disso, os 3 membros da família Klaus desapareceram sem cerimônia. Embora as circunstâncias do desaparecimento da jovem família fossem um mistério, isso não era necessariamente inesperado. Graças às crenças religiosas às vezes demonstradas por Dean Klaus e pelo grupo religioso chamado Família de Cristo. Quando era jovem adulto, Dean Klaus frequentemente era visto andando com pessoas vestidas de túnicas brancas, que sua família chamava de forma pejorativa de fanáticos por Jesus. Essas pessoas, conhecidas diretamente como Família Cristo, eram um grupo fundado por Charles Franklin McHugh, que usava o apelido direto de Relâmpago Amém. Relâmpago Amém e seu grupo acreditavam na não-violência, detestavam o materialismo e praticavam a abstinência sexual. Em uma época em que grupos marginais mais extremos ganhavam as manchetes, como o Templo do Povo de Jim Jones, que havia desmoronado em assassinato e suicídio em massa 2 anos antes, a família Cristo parecia relativamente moderada. Acredita-se que Dean e Tina tenham se juntado ao grupo pouco depois de chegarem ao Texas e chegaram a segui-los até o acampamento deles, a cerca de 65 quilômetros de Yuma, no Arizona. Não se sabe como a família chegou ao Arizona ou por que eles saíram e voltaram para o Texas, mas acredita-se que em algum momento eles se separaram do grupo da família Cristo. As famílias de Dean e Tina tentaram registrá-los como desaparecidos, mas é aí que a história fica ainda mais estranha. Devido à crença de que a família havia se juntado a uma seita religiosa, a polícia teorizou que Dean, Tina e a pequena Holly estavam apenas vivendo como nômades, vagando de um lugar para outro, e não levou o relato a sério. Isso aparentemente foi confirmado quando, algumas semanas depois que as cartas de Klaus pararam de chegar à casa na Flórida, uma mulher misteriosa entrou em contato com os Klaus para comprar de volta o AMC Concorde de Dean. De acordo com a pessoa que ligou, conhecida apenas como Irmã Susan, Dean e Tina haviam se juntado ao grupo Família de Cristo e estavam abrindo mão de todos os seus bens materiais e cortando laços com suas famílias. Ela insistiu que estava tudo absolutamente bem e que nenhum acompanhamento seria necessário ou, na verdade, tolerado. Por motivos óbvios, essa explicação despertou certa suspeita. Semanas após esse incidente bizarro, um homem que caminhava pelos bosques do condado de Harris, no Texas, ficou chocado quando seu pastor alemão saiu do meio da floresta com um braço em decomposição na boca. O departamento do xerife foi chamado ao local onde os corpos de um homem e uma mulher não identificados foram encontrados, com os restos esqueléticos mostrando sinais de crime. Os corpos, conhecidos até então apenas como Jane Doe e John Doe do condado de Harris, permaneceriam sem identificação por 40 anos. Devido à pouca evidência deixada no local, os corpos de John Doe e Jane Doe foram enterrados em covas anônimas e passaram a integrar o acúmulo de casos não solucionados. Então, em 2011, os corpos foram exumados para a extração de DNA, o que acabaria abrindo caminho para descobrir quem eram essas pessoas e o que estavam fazendo no dia em que ambos morreram. Durante 10 anos, essa informação genética permaneceu em um banco de dados até a genealogista forense Misty Gillis encontrar uma correspondência em um caso de desaparecimento. Com a ajuda da genealogista genética forense Alison Peacock, uma equipe de cientistas conseguiu não apenas identificar positivamente Dean e Tina Klaus, mas também encontrar seus parentes próximos nos meses seguintes.
Assim que localizaram a família, eles explicaram o que sabiam. Dean e Tina foram assassinados em algum momento entre outubro e dezembro de 1980, com Dean amarrado, amordaçado e espancado, e Tina estrangulada. Apesar dos detalhes tristes e trágicos, a família enfim teve algum encerramento. Exceto que depois que os detalhes horríveis foram esclarecidos, a irmã de Dean Klaus levantou uma questão muito importante: o que aconteceu com a bebê Holly? A identificação dos Klaus deu início a uma investigação sobre o que pode ter acontecido com a bebê Holly. A bebê Holly tinha menos de 1 ano quando seus pais foram assassinados, mas não foi encontrada perto da cena do crime. Eventualmente, a investigação levou a uma igreja adventista do 7º dia em Yuma, Arizona, e ao seu pastor, Philip McGoldrick. De acordo com McGoldrick, um dia, em novembro de 1983, 3 mulheres vestidas com túnicas brancas se aproximaram de sua igreja com uma menina e lhe disseram que, devido ao estilo de vida nômade da igreja delas, não poderiam criar a criança. O trio, sendo que McGoldrick acreditava que uma delas poderia ser Tina, entregou o bebê ao pastor junto com um papel abrindo mão de todos os direitos e nunca mais foi visto. McGoldrick, inspirado pela história do bebê Moisés flutuando pelo rio Nilo, decidiu criar a menina como sua própria filha na igreja. Ele acabou revelando que ela não era sua filha biológica, mas que não fazia ideia do que havia acontecido com os pais biológicos de Holly. Nenhum dos dois tinha como saber as circunstâncias sombrias por trás da adoção dela. Em uma reviravolta irônica, mas feliz do destino, a jovem Holly acabou vivendo sua vida com uma família amorosa, completamente alheia ao fato de que havia uma busca nacional por seu paradeiro. Em 2022, a equipe de casos arquivados e desaparecidos do Procurador-Geral do Texas tentava descobrir o que ocorreu com a filha dos Klaus, que tinha menos de 1 ano. Ela não poderia ter ido longe por conta própria. O certificado de adoção da bebê Holly foi a última peça que os investigadores precisavam para descobrir onde ela esteve todo esse tempo. Após ordem judicial que garantiu o certificado da Flórida, o documento de adoção conectou os investigadores a Philip McGoldrick, sua esposa Constance e, por fim, a filha adotiva, Holly. McGoldrick e Holly estavam morando em Oklahoma na época, então uma reunião pelo Zoom foi organizada, e Holly pôde conhecer sua família biológica pela primeira vez em 40 anos. Holly se aproximou da mãe de Dean, Donna, e se sente abençoada por ter sido poupada do destino dos pais biológicos e por se reunir com sua família após tantos anos. Além disso, um acúmulo de 40 anos de presentes de aniversário dos seus avós não é nada ruim também. É o mínimo que eles poderiam fazer. Infelizmente, quem está por trás dos destinos trágicos de Dean e Tina ainda é desconhecido e, ao que tudo indica, segue em liberdade. Apesar disso se tornar menos provável a cada ano. Philip McGoldrick foi considerado suspeito por pouco tempo, mas foi inocentado e estava apenas no lugar certo quando Holly foi entregue para adoção. A sargento Rachel Keating, uma investigadora da Unidade de Casos Arquivados e Pessoas Desaparecidas do Procurador-Geral do Texas, também entrevistou cerca de 50 membros atuais e antigos do grupo religioso Christ Family, esperando descobrir algo sobre o que ocorreu com Dean e Tina. Até agora, o envolvimento deles com o grupo parece não ter relação, e Keating confia que não há evidências ligando a igreja às mortes do casal. A teoria predominante é que os Klaus estavam pegando carona e aceitaram uma carona da pessoa errada. O caso parece ter esfriado depois de 40 anos. No entanto, até muito recentemente, parecia impossível que a bebê Holly fosse encontrada novamente. Então, mesmo que esse caso bizarro esteja sem solução, está longe de estar encerrado. Para um adulto curioso com um paladar diversificado, escolher uma culinária favorita, quanto mais um único prato favorito, pode ser um desafio significativo. Escolher o último prato que você vai comer na vida é ainda mais desafiador. Você vai de Big Mac ou algo mais refinado? Ou os dois? Tudo bem, última refeição do condenado. Em setembro de 1995, Dennis Wayne Bagwell e sua namorada, Victoria Wolford,
foram à casa da mãe dele, no condado de Wilson, no Texas, esperando pedir dinheiro emprestado. Enquanto Victoria Wolford relaxava em um trailer na propriedade, Dennis Bagel entrou na casa, e o que aconteceu depois virou um massacre. Dennis Bagel foi condenado por matar 4 pessoas, incluindo sua mãe e uma criança, e depois por um 5º assassinato, sem ligação com os anteriores, ocorrido em um bar onde trabalhava. Mesmo assim, ele manteve sua inocência pelo resto da vida, dizendo aos repórteres que estavam prestes a executar um homem inocente no dia anterior à execução de sua sentença em 2005. Para sua última refeição, Dennis Bagel consumiu um banquete enorme, incluindo bife, frango frito, costelas ao molho barbecue, uma dúzia de ovos mexidos com cebola, batatas fritas com cebola, anéis de cebola, bacon, tomates fatiados, 2 hambúrgueres cheios de acompanhamentos e uma salada com molho ranch. Havia também torta de pêssego na sobremesa, com leite, café e chá gelado adoçado para beber. Não é como se ele contasse calorias agora. Em 2011, o andarilho e traficante Stephen Michael Woods Jr. foi executado pelo estado do Texas pelos assassinatos duplos de Ronald Whitehead, de 21 anos, e Bettina Brass, de 19 anos. A dupla foi encontrada perto de um campo de golfe no condado de Denton em 2001. Woods manteve sua inocência pelo resto da vida. Ele admitiu estar presente quando Whitehead e Brass foram atacados, mas afirmou que seu amigo Marcus Rhodes foi o responsável pelas mortes. Para sua última refeição, Jones fez uma combinação elaborada de pedidos de estourar o estômago. Isso incluía tiras de bacon, uma pizza grande coberta com mais bacon, além de linguiça, pepperoni e carne moída, hambúrgueres individuais cobertos com ainda mais bacon, filés de peito de frango frito, um bife à milanesa, palitos de pão de alho e sorvete. Para acompanhar tudo isso, ele pediu Mountain Dew, Pepsi, root beer e chá doce, e provavelmente alguns antiácidos. Se seus pais checavam atentamente seus doces de Halloween para ver se havia lâminas de barbear, a culpa é de Ronald Clark O'Brien. No Halloween de 1974, ele envenenou seu filho de 8 anos, Timothy, com um tubo de Pixie Sticks que ele havia contaminado com cianeto de potássio. Na tentativa de encobrir o crime, O'Brien também deu os doces envenenados para sua filha e outras 3 crianças, mas, felizmente, elas não comeram nenhum deles. O'Brien aguardava receber o seguro de vida para quitar mais de $100 mil em dívidas. Ele inventou que as crianças ganharam doces envenenados de um vizinho aleatório enquanto pediam doces na rua. Quando a polícia soube das dívidas dele e das apólices de seguro para os filhos pequenos, identificou um principal suspeito. Quando conhecidos de O'Brien, que eram químicos, confirmaram que ele havia perguntado especificamente como obter cianeto e qual seria a quantidade fatal para um ser humano, seu plano perverso ficou difícil de negar. Em 1975, um júri levou apenas 46 minutos para considerar O'Brien culpado, e sua sentença foi executada por injeção letal em 1984. Para sua última refeição, O'Brien não pediu nenhum doce de Halloween. Em vez disso, ele optou por um bife T-bone de médio a bem passado, batatas fritas com ketchup, milho em grãos, ervilhas doces, uma salada com alface, tomate, ovo e molho francês, bolachas de água e sal, pãezinhos, uma torta Boston Cream e chá gelado para beber. Chá gelado é uma escolha estranhamente popular. A sentença de morte de Thomas Joe Grasso em 1995 foi um esforço conjunto dos estados de Oklahoma e Nova York. Na véspera de Natal de 1990, Grasso matou Hilda Johnson, de 87 anos, em Tulsa, durante um assalto. Depois, em julho de 1991, ele matou Leslie Holtz, sua vizinha de 81 anos, em uma pensão em Nova York. Grasso foi condenado à prisão perpétua em Nova York, transferido para Oklahoma, onde se declarou culpado de assassinato e recebeu pena de morte. Isso desencadeou uma disputa judicial entre os 2 estados, com Nova York mantendo Grasso preso e Oklahoma aguardando para executá-lo.
O caso virou polêmica na eleição para governador de Nova York em 1994, com George Pataki fazendo do destino de Grasso uma das principais promessas. Pataki venceu. 11 dias após assumir o cargo, Grasso foi enviado para Oklahoma para aguardar no corredor da morte. Na última refeição, Grasso pediu 2 dúzias de mexilhões e ameijoas cozidas no vapor, um cheeseburger duplo do Burger King, meia dúzia de costelas barbecue, 2 milkshakes de morango e meia torta de abóbora com chantilly e morangos por cima. Por que não pedir a torta inteira? Mas um último item acabou sendo polêmico. Grasso recebeu uma lata de 450 gramas de espaguete com almôndegas, que foi servida em temperatura ambiente. No entanto, em sua declaração final aos repórteres, poucas horas antes do fim de sua vida, o condenado disse: "Eu não recebi meus espaguetes, eu recebi espaguete." Quero que essa imprensa saiba disso. Em 1981, Marion Albert Pruitt tirou 5 vidas em um único ano durante uma onda de crimes por 4 estados, incluindo sua esposa de união estável e 3 atendentes de loja de conveniência. Pruitt cometeu todos esses crimes usando o nome falso de Charles Sonny Pearson, porque ele estava no Programa Federal de Proteção a Testemunhas desde 1979. No julgamento, Pruitt se chamou de cachorro louco e atribuiu parte da perda de controle ao vício em cocaína, que custava $4.000 semanais. Pruitt pediu inicialmente um pato assado como última refeição, mas a prisão não tinha como preparar o prato e rejeitou o pedido. Como alternativa, ele escolheu um prato combinado de berinjela frita, abóbora frita e quiabo frito, junto com alguns favoritos de fast food. 4 Whoppers do Burger King com batatas fritas e uma pizza de borda recheada da Pizza Hut. A comida foi servida junto com 3 garrafas de 2 litros de Pepsi e toda a refeição foi finalizada com uma torta inteira de noz pecan. Thomas Grasso podia ter aprendido uma coisa ou duas com isso. Em 1984, o advogado George Crooks foi até o apartamento de Robert Dale Conklin, um homem com quem ele estava saindo casualmente. Mas naquela noite tudo ficou violento. 2 dias depois, um zelador encontrou restos humanos espalhados nas caçambas do condomínio, colocados em sacos pretos de lixo. Uma busca minuciosa na caçamba feita pelas autoridades também revelou facas, roupas e roupas de cama ensanguentadas, chaves de fenda, corda, além de uma carteira, cartões de crédito e outros pertences pessoais de George Crooks. A polícia encontrou no quarto de Conklin um livro sobre métodos de esquartejamento e descarte de corpos, caso ainda houvesse dúvidas. Conklin pediu uma refeição final mais sofisticada que a dos outros detentos da lista. Ele pediu filé mignon enrolado em bacon, camarão salteado na manteiga de alho com limão, batata assada com todos os acompanhamentos, milho na espiga, aspargos com molho holandês, pão francês com manteiga, queijo de cabra, melão cantalupo, torta de maçã com sorvete de baunilha e, é claro, chá gelado para beber. Ronnie Lee Gardner foi preso por atirar fatalmente no barman Melvin John Otterstrom, de 37 anos, durante um assalto em Salt Lake City, Utah. Mas sua onda de crimes não terminou aí. Durante a transferência para uma audiência no tribunal, ele tentou fugir e matou o advogado Michael Burdell, de 36 anos, com uma pistola contrabandeada. Gardner foi condenado pelos 2 assassinatos. Condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Otterstrom, recebeu pena de morte pela morte de Burdell. Quando sua sentença foi cumprida em 2010, Gardner foi o primeiro americano executado por pelotão de fuzilamento em 14 anos. A família do falecido Michael Burdell chegou a entrar com um recurso legal em nome de Gardner, já que Burdell era pacifista e se opunha à pena de morte. Ainda assim, o Estado manteve seus planos. Gardner teve uma última refeição relativamente modesta. 48 horas antes de sua execução, comendo bife, calda de lagosta, torta de maçã, sorvete de baunilha e 7-Up. O que ele fez em seguida é que foi incomum. Gardner jejuou pelo restante do seu tempo na Terra,
lendo o romance policial Divine Justice, de David Baldacci, e assistindo a trilogia de filmes O Senhor dos Anéis, de Peter Jackson. Em junho de 1988, James Byrd Jr. foi brutalmente atacado por 3 supremacistas brancos em um crime notório que ganhou destaque nacional e ajudou a inspirar a histórica Lei Federal de Crimes de Ódio de 2009, a Lei Matthew Shepard e James Byrd Jr. de Prevenção aos Crimes de Ódio. Um dos 3 autores, Sean Berry, foi condenado à prisão perpétua por seu papel no ataque. Os outros 2, John King e Lawrence Brewer, foram ambos executados pelo estado do Texas, Brewer em 2011 e King em 2019. O pedido da última refeição de Brewer foi extraordinariamente elaborado, incluindo 2 bifes à milanesa com molho e cebolas fatiadas, um cheeseburger triplo, uma omelete de queijo com carne, tomates, cebolas, pimentões e jalapeños, quiabo frito com ketchup, meio quilo de vários tipos de carne de churrasco, servidos com meio pão de forma branco, 3 fajitas completas, uma pizza de carnes, um pedaço de fudge de amendoim com amendoins triturados por cima, um pote de sorvete Bluebell de baunilha e 3 refrigerantes de root beer. Quando a refeição exagerada chegou, no entanto, Brewer anunciou que não estava com fome e não conseguia comer. Toda a comida foi jogada fora. Brewer não era só um criminoso cruel, mas também um provocador. O senador estadual John Whitmire ficou tão indignado com o banquete desperdiçado que solicitou formalmente que o estado parasse de aceitar pedidos de última refeição. O diretor executivo das prisões do Texas concordou e encerrou de vez a prática, tornando a última refeição de Brewer, que não foi consumida, literalmente a última. Hoje, a família Getty é mais conhecida por suas enormes coleções de belas artes, especialmente se você mora em Los Angeles, onde o Museu Getty Center se destaca no lado oeste como um moderno Monte Olimpo. Mas antes de seu nome virar sinônimo de artes, os Getty eram conhecidos como a família rica, que se negou a pagar o resgate quando um dos seus foi sequestrado. A história inspirou o filme de Ridley Scott, Todo o Dinheiro do Mundo, e a minissérie da FX, Trust. Porém, essas são versões de Hollywood. O drama da vida real foi ainda mais chocante e trágico. Beleza, hora de ficar rico como um Getty ou morrer tentando. Antes de contar o que houve com J. Paul Getty III, é importante conhecer um pouco sobre a família Getty. Especificamente, J. Paul Getty I e seu filho, J. Paul Getty Jr., também conhecido como J. Paul Getty, o Retorno. O primeiro Getty, um homem notoriamente frugal, fez sua enorme fortuna com concessões de petróleo na década de 1910. Mesmo antes do sequestro de seu neto, torná-lo um dos maiores avarentos da história, já existiam histórias sobre seu jeito mão de vaca. Uma história antiga indica que ele instalou um telefone público em sua casa em Londres, para que os convidados usassem, em vez de permitir que fizessem ligações pela linha de sua casa. Isso é frieza total. Imagina se ele trocou as geladeiras por máquinas de venda automática. Boa ideia! Ted Getty, Gaston, quinta esposa de Getty, diz que ele a obrigou a pagar do próprio bolso as contas médicas do filho, mesmo após o diagnóstico de tumor cerebral. Em 1958, o menino Tim Getty faleceu aos 12 anos sem que o pai sequer comparecesse ao seu funeral. Abalada pelo luto, Ted Gaston se divorciou do marido naquele ano. Boa escolha, Ted. Espero que tenha mantido o sobrenome. Ted Getty. Gaston funciona bem. Esse nome serviria para uma rede de restaurantes de sucesso, mas J. Paul Getty Sr. já era um ogro de carteirinha. Ele era o tipo de desgraçado miserável para quem inventam novos palavrões para descrever. O filho de Getty, John Paul Getty Jr., teve 4 filhos com sua esposa, Gail Harris. Após o divórcio, Jr. mudou-se para Roma para gerir os negócios italianos da família, a Getty Oil Italiana, e casou-se novamente com a atriz holandesa Talita Paul. O casal lutou contra o vício por anos e Talita morreu de overdose em 1972. A polícia italiana investigou Júnior pelo possível envolvimento na morte dela, mas ele não foi acusado.
O que nos leva ao seu filho, J. Paul Getty III, ou simplesmente Paul. Ele nasceu em 1956 e aos 16 anos foi expulso da escola particular e se mudou para Roma para ficar mais perto do pai. Ao chegar lá, ele conseguiu alguns trabalhos como figurante em sets de filmagem e começou a vender joias e pinturas. Paulo também frequentou muitos clubes e festas, como qualquer jovem rico de 16 anos em Roma nos anos 70. Afinal, quanto tempo dá para olhar estátuas? Durante esse período, Paulo também começou a se interessar mais por política e ativismo. Isso nos leva à noite de 10 de julho de 1973. Paulo estava na Piazza Navona, em Roma, com uma dançarina gogô belga que conhecera há pouco. Lembre-se, ele veio festejar e admirar a antiguidade. De repente, ele foi agarrado por membros da máfia italiana, colocado na parte de trás de uma van e levado 300 milhas ao sul até a cidade de Calábria. Uma nota foi enviada para a mãe de Paulo, Gail, dizendo: "Querida mãe, caí nas mãos de sequestradores. Não deixe que eu seja morto. Certifique-se de que a polícia não interfira." Apesar dos apelos da nota, para não atrair mais atenção da mídia, ela foi publicada na revista Time, em 30 de julho daquele ano. Sequestros eram frequentes na Itália nessa época, e o jovem herdeiro de uma fortuna imensa era, sem dúvida, o alvo mais atraente para criminosos em busca de resgate. Mesmo assim, amigos e família de Paulo inicialmente duvidaram que ele estivesse sendo mantido contra sua vontade. Aparentemente, o Paulo, que estava sempre sem dinheiro, frequentemente fazia piada sobre orquestrar o próprio sequestro como um esquema financeiro lucrativo. E piadas são divertidas, mas se você é um dos adolescentes mais ricos da história, talvez deva evitá-las, a não ser em ocasiões especiais ou se forem realmente engraçadas. Aí vale arriscar. Após receber ligações assustadoras dos sequestradores, que ameaçaram cortar o dedo de Paulo e enviá-lo à mãe, a gravidade da situação ficou clara para todos. O resgate foi de 17 milhões de dólares, menos do que Arnold Schwarzenegger recebeu para ser um astronauta azul em um filme do Batman. Se eu tiver que sofrer, a humanidade vai sofrer comigo. Mesmo assim, o avarento avô de Paul, J. Paul Getty Sr., recusou-se a pagar. Ele explicou que estar disposto a pagar sequestradores criaria um precedente perigoso, dizendo à mídia: "Se eu pagar 1 centavo agora, terei 14 netos sequestrados." Getty Sr. pode ter sido um notório canalha, mas sua lógica é difícil de contestar. E também é a política vigente do governo dos Estados Unidos: nunca negociar com terroristas. E ninguém quer correr o risco de ter 14 netos sequestrados. Esse é um número absurdo. Por outro lado, o problema é mostrar aos sequestradores que não há razão para manter o refém vivo. Gail, furiosa porque os Gettys não pagariam para salvar um dos seus, tentou envergonhar o sogro na imprensa, mas ele não cedeu. Afinal, tinha outros 13 netos e talvez achasse que podia perder um. A situação continuou assim por vários meses, até novembro de 1973, quando um jornal romano recebeu um pacote contendo uma mecha do cabelo ruivo de Paulo e uma orelha decepada. Havia também um bilhete anexado dizendo: "Esta é a orelha de Paulo. Se não recebermos algum dinheiro em 10 dias, a outra orelha chegará." Em resumo, ele chegaria em pedaços. Porém, os sequestradores aceitaram negociar. Reduziram o resgate para 3,2 milhões e J. Paul Getty Sr. finalmente aceitou pagar de certa forma. Getty Sr. aceitou pagar parte do resgate, 2,2 milhões, e garantiu que sua parte fosse dedutível no imposto de renda. Onde se deduz isso? Doações de caridade, talvez. Getty Sr. deixou o restante do valor para Getty Jr., que precisou pegar dinheiro emprestado, pois não tinha o suficiente. É difícil obter empréstimo bancário para resgate, pois consideram isso um investimento arriscado. Assim, Júnior pegou dinheiro emprestado do pai, Getty Sr., com juros de 4%. Sim, J. Paul Getty Sr. cobrou juros do próprio filho pelo resgate do neto adolescente. Ele era um negociador astuto. Por que você acha que tantos prédios levam o nome dele?
Depois de 5 meses de sofrimento, Paulo foi libertado pelos sequestradores em 15 de dezembro de 1973, sendo deixado na estrada durante uma tempestade. Paulo passou horas tentando pedir carona, debaixo de chuva forte, até ser resgatado por um caminhoneiro chamado Antônio Tedesco. Ele disse a Tedesco: "Sou vítima de sequestro e preciso de um telefone para ligar para minha mãe em Roma." Os sequestradores não estavam blefando. A orelha direita de Paulo realmente faltava. Ele disse aos investigadores que nos 5 meses em cativeiro foi levado para vários locais da região. Ele era mantido vendado todas as vezes para mantê-lo desorientado sobre sua localização e impedir que escapasse e encontrasse o caminho de volta sozinho. Além da orelha faltando, algum cansaço e desnutrição geral, Paulo não sofreu danos físicos, embora o incidente tenha lhe causado anos de trauma mental e emocional. O dinheiro foi entregue por Fletcher Chase, ex-agente de inteligência dos Estados Unidos. Os milhões em liras italianas entregues aos sequestradores foram microfilmados e registrados pela polícia, que também passou pela área disfarçada de turista para fotografar a quadrilha. Após identificar a quadrilha, as autoridades os seguiram em segredo e coletaram provas por 1 mês antes das prisões. Uau, vocês seguiram os sequestradores por 1 mês? Ou eles eram muito bons, ou os sequestradores eram muito ruins. 9 colaboradores ao todo foram presos, mas só havia provas concretas suficientes para condenar 2 deles no final. Por um tempo, Paulo parecia ter superado seu sofrimento com uma nova perspectiva. Aos 18 anos, ele se casou com a fotógrafa alemã Gisela Zacher e tiveram um filho. Chegou a cursar um semestre na Universidade Pepperdine, nos Estados Unidos. Infelizmente, ele não conseguiu superar seus demônios e voltou a abusar de drogas e álcool após se mudar para Nova York. O J. Paul Getty, original, faleceu em 1976, não deixando nada para seu neto Paul em seu testamento e apenas $500 para o pai de Paul, J. Paul Getty Jr. A maior parte da fortuna original dos Getty foi para instituições de caridade e organizações sem fins lucrativos, como aquele belo Getty Center em Los Angeles. Ainda assim, várias mulheres foram beneficiadas no testamento de Getty, incluindo uma ex-esposa que recebeu $55 mil anuais vitalícios. Um negociante de arte, uma viúva de Londres e um decorador também receberam grandes quantias das ações de Getty. Em 1981, Paulo teve uma overdose de uma combinação de metadona, Valium e álcool e sofreu um derrame. O derrame o deixou completamente paralisado, impossibilitado de falar e com a visão gravemente comprometida. Paulo e sua mãe enfrentaram dificuldades financeiras e chegaram a processar J. Paulo Getty Jr. para obter auxílio médico. Paulo morreu aos 54 anos em 2011. O filme Todo o Dinheiro do Mundo, que relata a história do sequestro de Paulo e a resposta inesperada de seu avô, foi lançado em dezembro de 2017. O filme foi baseado no livro de 1995 de João Pearson sobre o caso. Dolorosamente Rico, a fortuna escandalosa e os infortúnios dos herdeiros de J. Paulo Getty. Após o lançamento do filme, o sobrinho de um dos sequestradores, Miguel Mamalite, afirmou à Variety que todos estavam enganados sobre a história e que Paulo estava envolvido desde o início. Mamalite afirmou que o plano do sequestro começou com boas intenções e só virou uma confusão porque o avô não quis pagar. Além da credibilidade duvidosa de Mamali, quais eram essas grandes intenções? Enganar e tirar $17 milhões do vovô Getty. Isso realmente soa grandioso. Que pena que o vovô estragou tudo. Em 10 de julho de 1981, Ken Rex McElroy foi assassinado em Skidmore, Missouri, em um dos casos mais bizarros que as autoridades já haviam encontrado. Havia dezenas de testemunhas do crime que ocorreu em plena luz do dia. Deveria ter sido um caso fácil de resolver, mas todos na cidade se calaram e até hoje a polícia ainda não sabe exatamente quem tirou a vida de McElroy. Beleza, hora de descobrir como uma cidade inteira se uniu para mandar Ken Rex McElroy desta para melhor, como o vilão no final de Roadhouse. Ken Rex McElroy nasceu em 1934 em uma família de agricultores migrantes pobres.
Aos 15 anos, ele largou o ensino médio e começou a ganhar fama como um grande filho da mãe. Ele era um ladrão de gado e um pequeno ladrão, e ao longo dos anos foi suspeito de roubar praticamente tudo, incluindo álcool, gasolina, grãos, gado e até antiguidades. Você rouba meus grãos? Ok, você rouba minhas antiguidades? Seu filho da mãe! Apesar das frequentes acusações, McElroy conseguia evitar condenações com a ajuda da boa e velha intimidação de bandido. Falarei mais sobre isso em um minuto. Falando em roubo, McElroy conheceu sua futura esposa, Trena MacLeod, quando ela tinha só 12 anos e ele era mais de 20 anos mais velho. O namoro de McElroy envolvia seguir o ônibus escolar dela, buzinando e gritando até que o motorista parasse e ele pudesse fugir com ela. É difícil evitar o perigo de estranhos quando até o motorista do ônibus escolar pode ser intimidado a colaborar em um sequestro. Esse era o tipo de domínio que McElroy exercia sobre Skidmore. Trena teve o primeiro filho do casal aos 14 anos e, segundo registros judiciais, tentou fugir e voltar para a casa dos pais. Mas, segundo relatos, McElroy a encontrou e a levou de volta para a casa dele. Sim, até os pais de Trena tinham medo demais para enfrentá-lo. E não era sem motivo. McElroy ficou furioso quando a mãe e o padrasto de Trena não permitiram seu casamento com a filha menor. Então ele teria voltado a casa, matado o cachorro da família e incendiado tudo. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável, incêndio e agressão. Trena e o bebê foram acolhidos por uma família acolhedora. Isso enfureceu ainda mais McElroy, que parecia cada vez mais confiante após anos sem ser responsabilizado por seus atos hediondos. Sentado fora do lar adotivo, ele ameaçava sequestrar a filha biológica da família se não deixassem levar Trena. Chamando de troca de garota por garota, McElroy agia como um fã de sequestro à força bruta. Segundo Trena, McElroy conseguiu se casar com ela em 1974, o que o livrou de acusações criminais por engravidar uma menor. Porque, aparentemente, você pode fazer o que quiser com uma criança, desde que se case com ela depois. Eu não entendo isso. McElroy levou a jovem para a casa que ele dividia com sua esposa de união estável, Alice. Mas mesmo estando legalmente casado com Trena, McElroy continuou tendo filhos com Alice. Ao todo, ele teve 11 filhos com 3 mulheres diferentes. Mesmo que Trena tenha depois negado a história que gerou as acusações contra McElroy, em entrevista a People após seu assassinato, o comportamento predatório de McElroy é de conhecimento público. Esse é o problema de cometer todos os seus crimes às claras. Você acaba colecionando testemunhas como se fossem figurinhas. Em outra de suas inúmeras interações criminosas com o povo de Skidmore, McElroy supostamente atirou em um fazendeiro chamado Romaine Henry em 1976. Henry disse que confrontou McElroy por atirar em sua propriedade, mas McElroy preferiu atirar nele em vez de ir embora. Enquanto esperava o julgamento, McElroy ia várias vezes à fazenda de Henry para intimidá-lo e fazê-lo retirar as acusações. Mas Henry manteve-se firme. Entendeu o trocadilho? Por causa do... você entendeu. Infelizmente, a coragem de Henry diante do valentão da cidade não adiantou muito. No julgamento, McElroy encontrou 2 caçadores de guaxinim que disseram que ele estava com eles, não na propriedade de Henry. Assim, foi absolvido. Durante toda a sua vida em Skidmore, McElroy foi indiciado impressionantes 21 vezes por vários delitos, todos eles ficando praticamente impunes por um motivo ou outro. Quando McElroy era preso e acusado, usava o mesmo método que aplicou contra Henry e os pais de Trena: coerção. Como provavelmente já ficou claro até agora, McElroy era assustador pra caramba, tão assustador que as testemunhas normalmente se recusavam a depor. Advogados hesitavam em processá-lo, e juízes tinham receio de provocar sua ira. Então, o povo de Skidmore suportou McElroy e suas ações ilícitas, sem nenhuma esperança de que uma condenação fosse mantida. Ou seja, eles aguentaram, até o momento em que não aguentaram mais. A gota d'água veio em 1980, quando um balconista acusou a filha de McElroy de pegar doces da mercearia da cidade de Skidmore, que pertencia a Ernest Bowenkamp, de 70 anos, e sua esposa Lois.
Quando McElroy foi confrontado, sua resposta, sem brincadeira, foi oferecer dinheiro para Lois Bowen Bowenkamp lutar contra sua esposa, Trena. Parece que ele queria começar uma série lucrativa de vídeos de lutas entre esposas. Bem anos 80, Lois não aceitou. E McElroy, conhecido por guardar rancores, passou a perseguir os Bowenkamps em sua caminhonete, armado do lado de fora da loja deles. A situação piorou até julho daquele ano, quando McElroy encurralou Bowenkamp na doca de carregamento da loja. 2 garotos assistiam, então McElroy deu dinheiro para comprarem refrigerante, eliminando testemunhas. Assim que saíram, McElroy atirou no pescoço de Bowenkamp. McElroy foi preso e acusado de tentativa de assassinato. Embora o caso tenha ido a julgamento, ele foi condenado só por agressão leve e logo liberado sob fiança enquanto aguardava recurso. Como acabou acontecendo, McElroy teria estado melhor se tivesse permanecido na prisão. Esse último exemplo de manobra judicial sugeriu que McElroy escaparia da punição novamente, mas o povo de Skidmore já estava cansado. Uma audiência para revogar a fiança de McElroy foi marcada para a manhã de 10 de julho de 1981 e os moradores decidiram unir esforços para proteger as testemunhas. McElroy, no entanto, conseguiu adiar a audiência, o que foi bom para ele, mas deixou a cidade furiosa. Logo após ser solto, McElroy apareceu em um bar local chamado D&G Tavern, onde exibiu um rifle e fez ameaças explícitas contra Bowenkamp, descrevendo o que planejava fazer em, digamos, detalhes que dariam processo. Várias pessoas que ouviram McElroy se perguntaram se havia algo que pudessem fazer para impedir que ele machucasse alguém, e um xerife local sugeriu que formassem uma vigilância de bairro. Esse é um belo trabalho policial, xerife. Para ser justo, já estava claro que o sistema judicial não agiria contra McElroy. Houve uma reunião na cidade sobre McElroy, mas, exceto os presentes, ninguém sabe ao certo o que foi debatido. Poderia ter sido uma reunião para acertar os detalhes de um programa de vigilância comunitária, mas também é totalmente plausível que os participantes estivessem planejando o assassinato de McElroy. E, sinceramente, poderiam ser as duas coisas. Certo, pessoal, o Vigilância de Vizinhança foi formado. Vamos ver, item 1 da pauta. Atirar em Ken Rex McElroy. No dia em que Ken Rex McElroy foi assassinado, ele e Trena retornaram ao bar D&G, enquanto moradores se reuniam sobre McElroy no Salão da Legião. Ao saberem que ele voltou ao bar, todos foram até lá e lotaram o local. Pressentindo que algo ocorreria, Ken Rex McElroy terminou as bebidas, comprou uma caixa de cerveja e voltou ao carro. Ele entrou na caminhonete com Trena, parou na rua principal de Skidmore e logo foi cercado por mais de 30 moradores insatisfeitos. Enquanto Ken Rex McElroy, com indiferença, pegava um cigarro para acender, vários tiros foram disparados contra a caminhonete. As balas atingiram sua cabeça e pescoço, enquanto Trena gritava de horror. Ninguém ajudou Ken Rex McElroy ou chamou uma ambulância. Ken Rex McElroy morreu no local. A polícia sabia que havia mais de um atirador, pois um tiro veio de trás da caminhonete e outro de um quarteirão distante. Também foram encontradas cápsulas de 2 tipos de armas, uma Magnum calibre 22 e um Mauser de 8 mm. A presença de vários atiradores pode ter sido uma estratégia para aumentar a confusão e dificultar a identificação dos responsáveis pelas autoridades. Ou, dado o histórico de décadas de McElroy como canalha procurado, talvez mais de uma pessoa quisesse atirar nele. Com várias testemunhas e ao menos 2 atiradores, o promotor David Baird convocou um grande júri, certo de que identificariam e prenderiam um suspeito. No entanto, nenhum suspeito jamais foi identificado e nenhuma prisão foi feita. O FBI chegou a se envolver e realizou mais de 100 entrevistas, mas não conseguiu produzir uma única prova que ligasse alguém ao assassinato de McElroy. Os moradores de Skidmore se calaram, impedindo qualquer acusação. A esposa de McElroy, Trena, acusou o fazendeiro e empresário Del Clement de ter feito um dos disparos fatais. Mas Clement nunca confessou e a polícia nunca o acusou de nada. Um júri do legista investigou, mas não encontrou provas suficientes para ligar Clement ao crime ou emitir mandado, e ninguém confirmou a acusação de Trena.
Em 1984, Trena processou o gabinete do xerife do condado, o prefeito e Del Clement, por morte indevida. Ela buscava 6 milhões de dólares, mas o caso foi resolvido fora do tribunal por pouco mais de 17 mil dólares, sem que as partes admitissem irregularidades. Em 1988, o premiado autor de Crimes Reais, Harry N. McLean, escreveu um best-seller do New York Times sobre toda a boa aprovação, intitulado A Luz do Dia. O livro conta a vida de McElroy, o 15º de 16 filhos, que largou a escola aos 15 anos e entrou numa vida de crimes que terminou num misterioso caso de justiça com as próprias mãos. Em 1999, uma adaptação do livro foi feita para a TV, com Brian Dennehy como Len Rowan, personagem inspirado em McElroy. Enquanto isso, Trena, provavelmente a maior vítima tanto de McElroy quanto da cidade de Skidmore, acabou se casando novamente, deixou Skidmore e se mudou para Lebanon, Missouri, onde faleceu em janeiro de 2012, no dia do seu aniversário de 55 anos. Às vezes, a natureza lembra que não somos o centro do universo e que, de repente, podemos acabar na barriga de um grande peixe. Foi exatamente isso que aconteceu em 1935, quando um tubarão-tigre de 4 metros regurgitou um braço humano em um aquário australiano, levando a uma investigação policial que revelou um mistério tão incrível que permanece sem solução até hoje. Beleza, hora de afundar os dentes nesse crime. Os visitantes que foram ao Coogee Aquarium Baths em 25 de abril de 1935, esperavam passar uma tarde divertida, admirando a vida marinha exótica. Embora tecnicamente eles ainda tenham tido uma experiência única, provavelmente não era exatamente o que ninguém tinha em mente. Um tubarão-tigre de 4 metros ficou preso na linha de um pescador que o levou ao aquário para exibição. Devolvê-lo ao mar não era uma opção. Uma vez no aquário, o tubarão aparentemente ficou tomado por uma ansiedade extrema e vomitou o conteúdo do seu estômago, que incluía um pássaro, um rato e um braço humano mutilado. Era uma típica situação de boneca russa. O tubarão de 4 metros engoliu um menor, que por sua vez havia engolido o membro decepado. O caos tomou conta e investigadores foram chamados para apurar o ocorrido. Normalmente, ao encontrar um braço humano na barriga de um tubarão, presume-se que o restante da pessoa também esteja lá. Ataques fatais de tubarão são raros, mas um tubarão-tigre de 4 metros certamente poderia comer um homem. No início, parecia provável que o dono do braço regurgitado tivesse sido atacado e morto pelo tubarão ou se afogado, e o tubarão apenas mordido seus restos. Mas, após a análise de um legista e um especialista em tubarões, concluíram que o tubarão não arrancou o membro, pois não havia marcas de dentes no braço. Eles concluíram que uma lâmina foi usada para separar o membro. Essa descoberta foi preocupante, pois mostrava que não era um acidente ou ataque de animal, a menos que tubarões usassem facas, o que também seria alarmante. As autoridades de Nova Gales do Sul estavam diante de um homicídio sem respostas óbvias. Se o tubarão não havia atacado a vítima, como ele acabou engolindo o braço dela? O assassino desmembrou a vítima e jogou partes na água ou alimentou o tubarão com os restos? E mais importante, de quem era o braço? O caso avançou quando os detetives analisaram o braço em busca de pistas. Coletar evidências de uma parte do corpo engolida já era difícil em qualquer época. Nos anos 1930, com a ciência forense menos avançada, era ainda mais complicado. Quando a investigação de homicídio começou, o braço foi examinado por marcas ou cicatrizes incomuns, destacando-se uma corda amarrada ao pulso. Exceto se o braço tivesse sido decepado num acidente estranho com corda, a polícia suspeitava de crime devido à corda. Mais importante que a corda era uma tatuagem de 2 boxeadores lutando, algo bem incomum. Os investigadores divulgaram fotos e a descrição da tatuagem em um jornal local, esperando que alguém reconhecesse a imagem e identificasse a vítima. Felizmente, Edwin Smith reconheceu a tatuagem e o braço de seu irmão, James Jimmy Smith, boxeador de 40 anos que havia desaparecido recentemente. Que maneira horrível de descobrir por que seu irmão não atendia o telefone.
Edwin obteve algum encerramento com o desaparecimento do irmão, mas a identificação do braço levantou mais dúvidas para a polícia. Como o braço de Jimmy Smith foi parar no tubarão e onde estava o resto do corpo? A polícia usou as informações de Edwin para rastrear os passos finais de James Smith e buscar um suspeito. Eles logo encontraram um amigo de Smith que não estava fazendo coisa boa. Ao rastrear os últimos passos de James Smith, a polícia descobriu que ele jogava dominó com Patrick Brady em um bar à beira-mar. No fim das contas, Brady já tinha algumas condenações anteriores e era conhecido por ser um pouco suspeito. Uma investigação mais aprofundada revelou que Brady havia desocupado seu apartamento logo após o desaparecimento de Smith. As coisas ficaram ainda piores para Brady quando eles chegaram ao apartamento dele. O local havia sido limpo a fundo, os móveis e a roupa de cama tinham sido trocados, e Brady havia comprado um baú novinho em folha. Havia até um barco a remo lá, e ele tinha sido limpo de cima a baixo. Não sou detetive de cidade grande, mas isso tudo parece suspeito. A polícia achou estranho que um criminoso insignificante limpasse a fundo seu apartamento e barco a remo justo quando os restos do amigo foram cuspidos por um peixe. Brady virou o principal suspeito, mas só havia evidências circunstanciais e nada que o ligasse ao crime ou indicasse um motivo. Além disso, o caso sofreu um revés devastador 3 dias após encontrarem o braço decepado. O aquário de Coogee, em Nova Gales do Sul, sacrificou o tubarão-tigre, prejudicando a investigação. Ele não pôde mais ser examinado em busca de outras evidências e o aquário perdeu a chance de lucrar, já que cobrariam o dobro para ver um devorador de homens. Com Patrick Brady como suspeito, a polícia tinha ao menos uma pista promissora, mesmo sem provas para prendê-lo. Então, um taxista apareceu e agitou ainda mais a situação. O taxista confessou ter levado Patrick Brady à casa de Reggie Lloyd Holmes no dia após o desaparecimento de James Smith. Reggie Lloyd Holmes era um construtor naval e empresário estabelecido, mas, segundo a testemunha, Holmes era encrenca. Ele usava seus barcos em esquemas de tráfico de drogas e fraudes de seguro. James Smith e Patrick Brady já haviam trabalhado com Reggie Lloyd Holmes em esquemas, embora Holmes negasse conhecê-los inicialmente. Isso é um sinal de alerta. Um pequeno sinal de alerta. A polícia suspeitava que os 3 estavam trabalhando juntos em algum tipo de atividade ilegal e que algo tinha dado terrivelmente errado, mas não conseguiu extrair nenhuma informação dos homens. Holmes se recusou a falar e foi liberado. A polícia indiciou Brady, seu principal suspeito, pelo aparente falecimento de Smith. Mas o caso estava prestes a tomar outro rumo inesperado. Depois que a polícia liberou Holmes do interrogatório, ele pegou seu lancha e saiu para o mar, onde atirou em si mesmo, deixando seu corpo cair no mar. Felizmente, Holmes não tinha sido muito preciso. A bala que deveria ter acabado com sua vida apenas o feriu, e ele conseguiu voltar para o barco praticamente ileso. Testemunhas que estavam na água chamaram a polícia após o incidente. Quando eles chegaram, Holmes os levou em uma perseguição de barco estilo Keystone Cops, ao redor do porto e para o oceano, até que finalmente decidiu jogar a toalha. Holmes foi levado novamente para interrogatório e desta vez contou à polícia toda a história sobre James Smith. De acordo com Holmes, Patrick Brady matou James Smith, jogando a maior parte dele no oceano dentro de um baú. Por isso, ele precisava de outro baú, mas Brady pegou o braço de Smith e foi à casa de Holmes para ameaçá-lo. Segundo Holmes, Brady o chantageou e ameaçou expô-lo caso não pagasse por seu silêncio. Holmes disse que após Brady partir, amarrou um peso ao braço com corda e o lançou ao mar, supondo que aí o tubarão apareceu. O tubarão, na verdade, corroborou a versão dos acontecimentos de Brady, já que o braço de Smith foi realmente a única parte do corpo humano encontrada em seu estômago. Holmes aceitou depor no tribunal, mas foi encontrado morto em seu carro um dia antes do julgamento. Após a tentativa fracassada e a perseguição de barco, parecia que Holmes havia tirado a própria vida, mas o momento de sua morte era suspeito. A polícia não tinha certeza se ele tinha tirado a própria vida ou se Brady tinha acabado com ele para impedi-lo de testemunhar. Também havia uma teoria de que Holmes tinha contratado um assassino de aluguel para matá-lo. Assim, sua família ainda poderia receber o seguro de vida.
Holmes havia sacado 500 libras no dia anterior à descoberta de seu corpo. Então a teoria do assassino de aluguel, apesar de improvável, não era impossível. De qualquer forma, era um grande problema. Sem o depoimento de Holmes, faltavam provas para condenar Brady. Sem o depoimento de Holmes, a polícia não podia nem provar que Smith estava morto. Ele poderia estar vagando por Sydney, sem um braço, mas ainda vivo. Sem novos desdobramentos e apenas um braço decepado e um tubarão morto como evidência, o caso desmoronou. Em setembro de 1935, Brady foi absolvido de todas as acusações, mas logo preso por falsificação não relacionada. Ei, o cara era criminoso. Ele não mudaria de carreira só por um tubarão linguarudo. No entanto, Brady continuou a afirmar sua inocência nesse crime específico pelos próximos 30 anos, até sua morte em 1965. O historiador jurídico Alex Castells continuou não acreditando que Patrick Brady fosse capaz de tirar a vida de James Smith. Ele também não via um motivo claro para Brady ter ido atrás de Smith em primeiro lugar, já que eles eram amigos. E a versão dos acontecimentos de Holmes realmente parece um pouco conveniente demais para absolvê-lo, embora ele estivesse claramente abalado com o que havia ocorrido. No livro de 1995, Os Assassinatos do Braço de Tubarão, Castells sugere que Smith era um informante da polícia eliminado por Ed Wyman. Castells alega que Smith contou à polícia informações cruciais que levaram à prisão de Wyman. Então, Wyman se vingou de Smith e o silenciou para sempre. Mas a teoria de Castells é apenas isso. Uma teoria! Oficialmente, o caso do Braço de Tubarão nunca foi resolvido. E depois de 90 anos, parece improvável que algum dia seja. Em 20 de agosto de 1989, José e Kitty Menendez foram brutalmente assassinados em sua casa por seus filhos, Lyle e Eric. A história foi dramatizada em Monstros, da Netflix. A história de Lyle e Eric Menendez. Como em toda adaptação de Hollywood, alguns detalhes são reais, outros pura ficção. Tudo bem, vamos descobrir o que dessa história real de crime é de fato verdade. Como mostrado na série, quando as autoridades chegaram à cena do crime, poucas horas após Lyle e Eric Menendez matarem seus pais, eles pareciam genuinamente arrasados. Os irmãos foram tão convincentes que os investigadores nem testaram as mãos deles para resíduos de pólvora. A polícia inicialmente suspeitou que a máfia ou outra organização criminosa ligada à empresa dos Menendez cometeu os assassinatos. Live Entertainment Incorporated of Van Nuys, uma distribuidora de vídeos e músicas. Relatórios iniciais da imprensa chamaram o crime de execução ao estilo máfia, pois Kitty e José foram baleados nos joelhos e sofreram outros ferimentos fatais por arma de fogo. O LA Times, por exemplo, citou com confiança uma fonte que culpava 2 matadores de aluguel, dizendo: "Foi definitivamente um recado. Não há dúvida, é crime organizado." Apenas lembre-se de não acreditar em tudo que lê nos jornais. Em Monstros, Eric e Lyle chegam ao funeral dos pais 1 hora atrasados. Lyle então se levanta diante dos 400 enlutados para fazer o último elogio fúnebre. Durante seu discurso, ele toca Girl, I'm Gonna Miss You, um single de 1989 do grupo de dance pop Milli Vanilli, explicando que a letra da música descreve seus sentimentos de forma mais precisa do que ele mesmo conseguiria expressar em palavras. A cena é tão exagerada, especialmente pela escolha de Milli Vanilli por Lyle, uma banda famosa por mentir, que só pode ter sido inventada por um roteirista. A realidade, mais uma vez, se mostrou mais estranha que a ficção, já que aquela cena ocorreu na vida real quase exatamente como aparece na série. Como mostrado na série, Lyle, de 20 anos, realmente usava um tupete por insistência do pai. José sugeriu que o filho comprasse um aplique de cabelo antes de entrar em Princeton, onde estudantes calvos não eram levados a sério. E como mostrado na série, durante uma briga com Lyle, sua mãe, Kitty, arrancou seu tupete que estava preso com um adesivo forte.
Parece engraçado, mas realmente aconteceu e causou grande dor em Lyle. Depois, Eric foi consolar o irmão e conversaram sobre os abusos que sofreram na infância. Essa parte é totalmente verdadeira. Mas na série, os irmãos bolaram seu plano violento ali mesmo. Enquanto os fatos indicam que, nesse momento, Lyle apenas convidou Eric para se mudar para Princeton com ele como uma forma de escapar dos pais. No primeiro episódio de Monstros, o terapeuta de Eric chama Lyle ao seu consultório, onde, para grande desgosto de Lyle, ele confessa seus crimes ao doutor. E assim como a série sugere, o Eric da vida real realmente procurou ajuda do Dr. Jerome Oziel, inicialmente porque estava dominado pela culpa. Oziel então gravou a sessão deles de 11 de dezembro de 1989, durante a qual os irmãos confessaram o crime em fita. Segundo a confissão dos irmãos, a mãe, Kitty, estava deprimida pelos casos extraconjugais do pai, e eles queriam acabar com o sofrimento dela. Eles também afirmaram acreditar que o pai merecia morrer por causa do sofrimento que causou a mãe deles. No segundo episódio, Lyle repreende Eric por escrever uma peça sobre matar os pais. Dizem para escrever sobre o que se conhece, e isso é verdade. 5 anos antes de Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey e Phoebe surgirem na TV, Eric escreveu um roteiro muito parecido com o crime que cometeu e o nomeou Friends. O irmão mais novo, Menendez, descreveu o personagem principal, Hamilton Cromwell, como imensamente psicótico e extremamente ansioso para obter sua herança, um personagem digno de Jekyll e Hyde. Para garantir esse dinheiro, Hamilton mata seus pais enquanto eles estão deitados na cama. De acordo com um amigo e coautor de Eric, Craig Signorelli, o protagonista queria receber uma herança para poder realizar seu sonho de criar um campo de caça para humanos. Signorelli depois reconheceu uma assustadora semelhança entre a cena inicial do roteiro e o que aconteceu na noite dos assassinatos. Eric pediu a outro amigo, o fotógrafo Philip Kearney, para revisar o roteiro e compartilhar sua opinião sobre a narrativa. Kearney, inicialmente, não se interessou pelo roteiro, mas voltou a analisá-lo ao saber que os irmãos Menendez mataram os pais. Depois, comentou: "Eu já tinha lido o bastante para saber que era basicamente a mesma coisa que aconteceu." Os episódios posteriores da série focam nos irmãos se abrindo sobre o suposto abuso que sofreram nas mãos dos pais e alegando que esse abuso foi o que, em última análise, os levou a cometer o crime. Na vida real, Lyle e Eric depuseram que o pai os molestou quando eram crianças e que os assassinatos foram consequência das marcas emocionais deixadas por um lar abusivo. Porém, a série omite evidências importantes que parecem apoiar as alegações dos irmãos. Por exemplo, fotos nuas de Lyle e Eric quando crianças foram encontradas em um envelope com a caligrafia de Kitty, e Eric havia escrito uma carta sobre o suposto abuso para seu primo em dezembro de 1988, 8 meses antes do crime. Mais recentemente, na série documental de 2023, Menendez e Menudo, Garotos Traídos. Roy Rosello, ex-Menudo, disse que José Menendez o drogou e abusou sexualmente enquanto era chefe da RCA Records. Embora Lyle tenha deposto que contribuiu para parte do abuso sofrido por Eric, não há provas de que os irmãos tinham um relacionamento incestuoso, como a série sugere. Ambos os irmãos negam isso veementemente. Eric e Lyle Menendez alegaram que seus pais os abusaram sexualmente durante os julgamentos iniciais. Enquanto as equipes de defesa apresentavam seus casos, os promotores argumentaram que os irmãos estavam atrás de ganhos financeiros quando mataram seus pais. A promotora de Lyle, Pam Bozanich, afirmou que era impossível para homens serem abusados sexualmente porque eles não têm o equipamento necessário. O promotor de Los Angeles, Gil Garcetti, reabriu o julgamento dos irmãos Menendez, conforme mostrado na série. No julgamento real, o juiz restringiu o número de depoimentos sobre as alegações de abuso sexual.
Só na fase da sentença, após Lyle e Eric serem condenados, é que os depoimentos sobre o suposto abuso foram permitidos. Antes disso, a promotoria argumentou com êxito que qualquer depoimento sobre o tema era irrelevante. Disseram ao júri que os irmãos Menendez mentiam e usavam a desculpa do abuso para escapar da punição pelo assassinato. O terceiro episódio de Monstros mostra os irmãos lutando para se adaptar à vida atrás das grades depois de crescerem no luxo, levando Lyle a elaborar um plano de fuga extenso, embora delirante. O plano, que é rapidamente descoberto e confiscado da cela de Eric, inclui conseguir um carro esportivo para a fuga, mudar de nome, fazer cirurgia plástica e depois fugir para o Canadá. Na vida real, agentes penitenciários acharam o plano de fuga na cela de Lyle, não na de Eric. O restante é verdadeiro. Lyle realmente fez anotações extensas sobre várias ideias para uma possível fuga, que foram apresentadas como prova no eventual novo julgamento deles. E as anotações realmente incluíam frases como mudar de nome, mudar de aparência, cirurgião plástico, assim como transferir dinheiro, como se comunicar no exterior. Em Monstros, o terapeuta de Eric, Dr. L. Jerome Oziel, gravou conversas com Eric e Lyle, usadas nos julgamentos iniciais após sua amante informar a polícia. Tudo isso é verdade, e Oziel perdeu sua licença para exercer em 1997 por violar a confidencialidade do paciente. A série não mostra que Oziel estava em liberdade condicional no primeiro julgamento dos irmãos por trocar terapia por trabalho em sua casa. Enquanto isso, o Dr. William Vickery, indicado por Leslie Abramson para avaliar e tratar Eric, afirmou acreditar que seu paciente dizia a verdade. Mais tarde, descobriu-se que Vickery alterou anotações para remover informações prejudiciais, sendo colocado em liberdade condicional e entregando sua licença médica em 2019, após nova suspensão em outro caso. De acordo com o programa, os irmãos já haviam sido acusados de furto. No episódio 6, José leva Lyle e Eric pela cidade, obrigando-os a pedir desculpas às vítimas antes de lhes entregar cheques para cobrir os custos dos bens roubados. Na verdade, os irmãos já haviam participado de arrombamentos com prejuízo de cerca de $100 mil antes dos assassinatos. Eric sozinho foi acusado pelos crimes. Para evitar pena maior ao filho mais novo, José devolveu a maioria dos bens roubados e fez um cheque de $11 mil pelos itens faltantes. Lyle nunca foi preso em conexão com os furtos, mas acabou sendo ligado a um cometido no escritório de Nova Jersey do Sierra Club e do Princeton Friends of Open Spaces, propriedades que José Menendez possuía antes de se mudar para a Califórnia. O.J. Simpson nunca aparece de fato na tela na série, mas Eric é mostrado dando conselhos a ele através de suas celas adjacentes na prisão. Embora pareça forçado que fossem vizinhos de cela, isso realmente ocorreu. Após ser preso pelos assassinatos de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman, Simpson ficou em uma cela ao lado da de Eric. Eric sugeriu que Simpson não falasse sobre o caso com guardas ou colegas de cela. Lyle frequentemente incentivava Simpson a confessar e contar a verdade sobre os assassinatos aos jurados. Apesar de acertar na maioria, a série alterou alguns detalhes. O episódio mostra Eric alertando Simpson sobre contratar Roberto Shapiro como advogado. Na verdade, Lyle escreveu uma carta expressando preocupação com a decisão. O.J. provavelmente ficou feliz por não ter seguido esse conselho. Na série, Lyle e Eric são julgados juntos, mas os jurados não chegam a um veredito. Na realidade, ambos foram julgados separadamente, embora ao mesmo tempo, mas os dois julgamentos terminaram com o júri sem chegar a um veredito. 2 anos depois, eles foram novamente julgados juntos, como mostra a série. No episódio final de Monstros, uma jurada fica tão convicta de que os irmãos merecem a pena de morte que sofre um ataque cardíaco ao defender sua opinião aos outros jurados. Ela é substituída por outra jurada mais compassiva, que convence os outros 11 jurados a dar prisão perpétua aos irmãos em vez da morte.
isso é quase tudo verdade. O jurado Bruce Sites, de fato, substituiu outro jurado que sofreu um ataque cardíaco nas deliberações. Na verdade, isso ocorreu na fase do veredito do julgamento, e não na de sentença, como mostra a série. E enquanto a série termina com Lyle e Eric sendo levados para prisões separadas, sem nunca mais se verem, na realidade os irmãos foram transferidos para a mesma unidade em 2018, onde podem fazer refeições e passar o tempo livre juntos. Nenhum outro plano de fuga foi descoberto. E você, o que acha? Conte pra gente nos comentários abaixo e, aproveitando, confira alguns desses outros vídeos da nossa história bizarra.